Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aí na nossa disciplina, nas nossas aulas. Aula 47 fala a respeito de progressões. Nós estamos vendo então aí progressão aritmética. Nós vamos estudar a soma dos termos, dos n primeiros termos de uma PA e darmos início aí a uma progressão geométrica, tá ok? Então, o que nós precisamos saber? Nós vamos dar continuidade à PA, progressão aritmética, fazer o estudo da soma dos termos e aí a gente entra com os conceitos iniciais de PG, tá ok? Então, aí, aula 47, página 347. Progressão aritmética, progressão geométrica, soma dos n primeiros termos de uma PA. Então essa aí é a formulinha que nós vamos utilizar. Eu vou estar fazendo com vocês a demonstração, que é importante isso, tá bom? Isso aqui é muito importante vocês saberem. Então é assim, ó. A soma dos n primeiros termos, então ocorreu devido aí às informações que nós temos em livros, que Gauss era um aluno aí muito perturbado, arteiro em sala de aula, e aí a professora pediu para ele fazer a soma de 1 até 100. Ou seja, a soma dos 100 primeiros termos. Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até quem? Até 99 mais 100. E aí o que Gauss fez? Ao invés de ele ficar somando 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, ele somou novamente isso aqui, ó. Só que agora ao contrário. Faz diferença? Não, é associativa, né? 100 mais 99 mais 98 até quem? Até 2 mais 1. Então o que nós podemos observar aí no caso? Ó? Quando a gente soma x mais x, quanto que dá? 2x. Então, se eu somar S100 mais S100, nós vamos obter 2S100. Observa aqui, ó, 1 mais 100 dá quanto aqui no caso? 101. Mais, quanto que dá essa soma 2 mais 99? 101. Quanto que dá 3 mais 98? 101. Quanto que dá 4 mais 97? 101. Observa que todas essas contas sempre vai resultar 101. E aí, ao invés de ele ficar somando 1 mais 2 mais 3, todos esses números são iguais. Então, ao invés de somar 101 mais 101 mais 101, basta multiplicar quantos 101 nós temos por esse valor. Então, soma, por exemplo, 5 termos. Então, faz 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Não dá 10 vezes? 10. É a mesma coisa que você fazer 5 vezes 10. É o mesmo raciocínio. Então, ao invés de você somar 101 mais 101 mais 101 100 vezes, é a mesma coisa que você multiplicar 100 vezes 101. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? 101 vezes 100. Então, esse 101 é o número que nós obtivemos e o 100 é a quantidade. Só que aí, no caso, eu não estou procurando duas vezes a soma dos 100 primeiros termos. Eu estou procurando uma vez só. Então esse 2 ele está multiplicando, ele passa
dividindo. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 101 vezes 100 dividido por quanto? Dividido por 2. Se você fizer esses cálculos, você vai obter 5.050, tá bom? Só que, aonde que eu quero chegar com essa formulinha, com essa expressão? Na nossa fórmula, né? Então, ó, o que que ele fez? A soma dos 100 primeiros termos, ele fez quem? Como que ele chegou nesse 101? Ele somou o primeiro com o último. Então ele fez A1 mais A100 e multiplicou esse valor por quanto? Por 100. Quem que é esse 100? É a quantidade de termos que nós temos. E dividiu isso por 2. Então, generalizando, a soma dos n primeiros termos é dado por quem? Por A1 mais A100 vezes A100 não, né? AN vezes AN mais AN vezes a quantidade de termos que nós temos dividido por 2. Tá bom? Essa aqui, portanto, é a formulinha que nós vamos utilizar para encontrar a soma dos n primeiros termos de uma PA. Tá? Então, essa é a fórmula que vai ser utilizada para encontrar a soma dos n primeiros termos de uma PA. Tem que saber? Tem. Essa parte aí de sequências e progressões sempre cai. Isso aí sempre cai. Não deixem de estudar isso aí, tá bom? Vamos então para os nossos exercícios e na hora aí que entrar na parte de progressão aritmética, progressão geométrica, eu passo a teoria para vocês. Vamos dar sequência nos exercícios, tá bom? O exercício 1, então, fala o seguinte para nós. Determine a soma dos 10 primeiros termos de uma PA. Então, lembra da formulinha? Qual que é a formulinha? S10. Então, nesse caso, o S10 vai ser igual a quem? A A1 mais A10 vezes 10 dividido por 2. Então, o A1 nós precisamos encontrar o A10. Como que a gente encontrou o A10 pela formulinha do termo geral? A1 mais n menos 1 vezes a razão. Portanto, o meu A10 vai ser menos 4, mais 10 menos 1, 9. Quanto que vale a nossa razão nesse caso? 4, está aumentando sempre de 4 em 4. Primeiro a gente multiplica para depois somarmos. 9 vezes 4, 36. Menos 4, isso aqui resulta 32. Então a soma dos 10 primeiros termos vai ser A1. Quem que é meu A1? Menos 4. Mais A10, 32. E aqui no caso eu já vou simplificar o 10 com 2. Vai ficar quanto? 5. Portanto, S10, a soma dos 10 primeiros termos, não é a caminhonete S10. Isso aqui resulta 28 vezes 5. 28 vezes 5, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 2, 10, 140. Portanto, a soma dos 10 primeiros termos é igual a
140. Beleza, pessoal? Esse aí, portanto, é o exercício 1. Exercício 1, 140. Dei um pause e faz o estudo aí, copia a resolução. O exercício 2, ele está pedindo para nós encontrarmos a soma. Então, isso aqui nós vamos até onde? Até n nesse primeiro caso aí. Portanto, essa soma, ela é expressa de que forma? Quantos termos eu tenho? N termos. Então, é o A1 mais o meu AN vezes a quantidade de termos que eu tenho, dividido por 2. Posso parar aqui? Pode. Ah, mas é de múltipla escolha, não tem essa alternativa, faz a distributiva. Isso aqui vai ficar n ao quadrado mais n dividido por 2, ó. Então eu fiz a distributiva, ó. Tá bom? Vamos lá. O que nós temos no item B? Observa que no item B é a soma dos ímpares, né? Então a mesma situação, não muda, ó. Isso aqui vai ficar o quê? 1 mais meu enésimo termo. Quem que é meu enésimo termo aí no caso? 2n menos 1. Vezes quem? Quantos termos que nós temos aí no caso? Nós temos também n termos. Dividido por quanto? Dividido por 2. Simplifica mais 1 com menos 1. Já então, concorda que aqui dentro do parênteses vai ficar só o 2n? Então eu vou simplificar o 2 com 2. Me sobrou, portanto, aqui só n. n vezes n. Isso aqui então resultou o que para nós? N ao quadrado. Como que eu faço para saber se isso está certo, professor? Faz a substituição, ó. Se eu estou somando os dois primeiros termos, tem que dar quanto? 4. 2 ao quadrado, 4. Se eu estou somando os três primeiros termos, faz a soma dos três primeiros termos. Quanto que deu? 9. 3 ao quadrado, 9. Então faça a substituição que você identifica se o que você fez está correto ou não. Observa no item C que esse item C aí no caso, ele representa para nós a soma dos números pares. A soma dos números pares. Então é o mesmo raciocínio, ó. É A1 mais AN, A1 mais AN, vezes a quantidade de termos que nós temos. Quantos termos nós temos? N termos. Dividido por quanto? Dividido por 2. Ah, mas aonde você está encontrando que é N termos? Faz assim, ó. Esse 2 não é 2 vezes 1? Esse 4 não é 2 vezes 2? O 6 não é 2 vezes 3? Então, observa, se eu vou até o terceiro termo, 1, 2, 3. Meu N é 3. Se eu estou indo até o enésimo termo, a quantidade de termos que eu tenho é N. Tá bom? Posso parar aqui? Pode. Mas aqui dá para nós simplificarmos, né? Ó, isso aqui fica 2 que multiplica 1 mais N vezes N dividido por 2. Simplifica. Isso aqui, portanto, você pode escrever que é N mais N ao quadrado. Esse, portanto, aí é o exercício 2, item A, B e C. Poderia ter parado na simplificação e deixado expresso aqui na forma de multiplicação? Poderia, sem problema nenhum, tá bom? Dê uma pausa no vídeo e copie a resolução. O exercício 3 fala o seguinte:
A soma dos 9 termos de uma PA é 63. E o produto do primeiro pelo sexto termo vale menos 50. Calcule o primeiro e último termo dessa PA. Então, vamos montar a equação de acordo com o enunciado. A soma dos 9 termos de uma PA é 63. S9 é igual a 63. E o que é o S9? É o A1 mais o A9, é o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, vezes 9, dividido por quanto? Dividido por 2. Isso é igual a quem? Isso é igual a 63. Então eu tenho aqui que A1 mais A9 vai ser 63 dividido por 9 vai dar quanto? 7. 63 dividido por 9, isso aqui dá 7. Vezes 2, 14. Ou, nada mais é do que o 2 está dividindo, passa multiplicando. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou deixar guardado essa equação, que A1 mais A9 é igual a 14. Nós vamos precisar dela. Qual a outra informação que nos foi dada? O produto do primeiro pelo sexto termo. Então, eu tenho aqui que o A1 vezes o A6, ele está falando que é igual a menos 50. Vixe, professor, e agora? Como que nós vamos fazer isso aí? Eu tenho A1 mais A9 e A1 vezes A6. Esse A9 e esse A6, nós conseguimos transformar ele em função de A1 e em função de R. Então, assim, esse A1, eu vou escrever ele assim, A1 mais, quem que é o A9? A1 mais 8Rs, correto? Formulinha do termo geral. Isso é igual a quem? A 14. Então, eu tenho 2A1 mais 8Rs igual a 14. Divide tudo isso aqui por 2. O que nós vamos ter? A1 mais 4Rs é igual a 7. Tá bom? A1 mais 4Rs é igual a 7. Esse A6 eu também vou estar escrevendo em função do A1. Então isso aqui vai ficar A1 que multiplica A1 mais 5Rs. Isso é igual a quanto? Isso aqui é igual a menos 50. Tá? Isso é igual a menos 50. E agora, o que nós vamos fazer? Fica a critério de cada um qual que é o método que você vai aplicar. Então, se você quiser nesta equação aqui substituir, isolar na verdade o A1, então o A1 vai ser 7 menos 4Rs, correto? O A1 ele vai ser 7 menos 4R. E aí eu posso isolar o R ou o A1. Fica a critério de cada um. Fica a critério de cada um, tá bom? O que nós podemos fazer aqui no caso, Tá pensando? Será que eu consigo dar continuidade? Então, o A1, eu vou falar que ele é 7 menos 4R. Vou fazer a substituição aqui nessa equação, Então vai ficar assim, vou vir aqui para baixo, porque senão não vai caber. A1 vai ficar quem? 7 menos 4Rs. Que multiplica quem? A1 novamente. 7 menos 4Rs mais 5Rs. É igual a menos 50.
Menos 4R com mais 5R, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1R. Então, nós vamos ter 7 menos 4R's, que multiplica 7 mais R. Isso é igual a menos 50. Vamos fazer a distributiva. 7 vezes 7, 49. 7 vezes R, isso resulta 7R. Menos 4R vezes 7, isso aqui vai dar menos 28R. E menos 4R vezes R, isso vai resultar menos 4R ao quadrado. Observa que nós caímos numa equação do segundo grau. Já vou igualar isso a quanto? A zero. Então aqui vai ficar menos 4R ao quadrado. Aí eu tenho mais 7R com menos 28R. Isso aqui vai resultar menos 21R. Mais 49 com mais 50. Isso aqui vai resultar mais 99 igual a zero. Caímos, portanto, em uma equação do segundo grau. Caímos em uma equação do segundo grau. Quais são os valores de R que nós temos? Então, eu já fiz a continha aqui separadamente. Vocês podem verificar aí, depois fazendo um favor. Nós vamos ter, portanto, que o R, ele vai ser menos... O R ele vai ser menos 33 quartos. Menos 33 quartos. Ou o R ele vai ser 3. Ou o R ele vai ser 3. Então nós temos dois valores para R. Se eu tenho dois valores para R, eu tenho dois valores para A1. Então, o que você vai fazer? Você não achou que o A1 é 7 menos 4R's? Você vai voltar aqui nessa expressão. Aonde tem um R, você vai substituir por menos 33 quartos. E aí, quando o R for menos 33 quartos, você vai achar que o A1 ele vai ser igual a 40. E quando o seu R for 3, você vai substituir também aqui, 4 vezes 3, 12. 7 menos 12 dá quanto? Menos 5. O A1 vai ser igual a quanto? A menos 5. Beleza? Se você tem o A1, se você tem o R, agora fica fácil você encontrar o valor do A9. Então, quem que é o A9? O A9 é dado por quem aqui, A9 é igual a 1 mais 8R. Então, se o seu A1 é 40 e a sua razão é 33 quartos, quando você fazer a substituição desses valores, faça aí para treinar. Caso você não consiga, a gente resolve junto no plantão. O A9, então, ele vai resultar aqui no caso 19. E fazendo a substituição do A1 por menos 5 e a razão por 3, você vai encontrar aqui que o A9 ele vai ser igual a menos 26. Tá ok? Se o A1 for 40 e a razão for menos 33 quartos, nós temos aí no caso que o A9 ele vai ser aqui no caso menos 26. Tá ok, pessoal? É só fazer a substituição. Só fazer a substituição.
Tá ok? Faça a substituição aí, tranquilo? Dê um pause no vídeo e aí no caso copie a resolução. O exercício 4, ele está pedindo para nós determinarmos o 10º termo da PA, cuja soma dos n primeiros termos é igual a. Então o que eu vou fazer? Determino o 10º termo. Então eu vou fazer assim, ó. Quem que vai ser o meu A1? O meu A1 vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Quanto que dá o meu A1 nesse caso? Meu A1 vai ser quanto? Vai ser 2. E agora, o que eu vou fazer? Quem que é o meu A2? O meu A2 vai ficar quem? 2 ao quadrado mais quem aqui no caso? Mais 2. Isso aqui vai resultar quanto? 6. Ah, mas para que eu estou fazendo um A1 e um A2? Caso você queira encontrar a razão. Quanto que vale a razão nesse caso? A razão, ela vale 4. Ou seja, 6 menos 2, 4. Então, para eu encontrar o A10, vai ser A1 mais 9R. Tá bom? Então ele está pedindo para nós a soma dos n primeiros termos. Então se ele está pedindo a soma dos n primeiros termos, não determine o 10º termo da PA, cuja soma dos n primeiros termos. Tá errado, pessoal, tá errado. Interpretei errado aí o enunciado. É assim, ó, vamos voltar. O que ele forneceu para nós é a soma dos n primeiros termos. Então eu sei que Sn é igual a quem? Sn é igual a n ao quadrado mais n. Se eu estou procurando S1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Isso aqui vale quanto? 2. Quem que é a soma dos dois primeiros termos? 2 ao quadrado mais 2. Isso aqui vai resultar quanto? 6. Só que a soma dos dois primeiros termos, isso aqui quem que é? A1 mais A2, igual a 6. O A1 você tem, porque a soma dos dois do primeiro termo é o próprio primeiro termo. Então isso aqui vai ficar 2 mais A2 é igual a quem? Igual a 6. Então nós temos que o A2 vale quanto? Vale 4. O A2, portanto, aqui vale 4. Se eu tenho que o A1 vale 2 e o A2 vale 4, nós temos então que a razão vai valer quanto? 2. A razão vale 2. Determine o 10º termo. Então, A10 vai ser quem? A1 mais 9R. A10, portanto, vai ser A1. Quanto que vale meu A1? 2. Mais 9 vezes a razão, que é 2. O A10, portanto, vai ser igual a 20. Esse, portanto, é o valor do A10, 20. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, ó. Agora, do exercício 5 em diante, isso aqui para nós fala a respeito de PG. Então eu vou gravar uma outra aula aí para vocês, falando só de PG. E aí eu vou passar todo o conteúdo programático de PG, tá bom? Todo o conteúdo programático de
PG. Bom estudo aí para vocês, pessoal.